Você já sentiu como se suas orações estivessem batendo em portas fechadas? Como se falasse com o céu e o céu permanecesse em silêncio? Eu já. E foi nesses momentos que aprendi algo que mudou tudo. Deus nunca está em silêncio. Às vezes, Ele só está esperando que eu bata mais uma vez. Jesus disse em Mateus 7:7, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Essa não é apenas uma promessa. É um chamado para perseverar, para continuar acreditando mesmo quando nada parece acontecer. Há dias em que o coração cansa, em que a fé parece pequena demais para sustentar a dor e a esperança parece distante demais para alcançar. Mas é justamente nesses dias que o céu observa o movimento da minha alma. Não o tamanho da minha fé, mas o quanto eu insisto em permanecer de pé. Pedir é um ato de humildade, buscar é um ato de fé, bater é um ato de coragem. E é nesses três movimentos, humildade, fé e coragem, que Deus encontra espaço para agir. Quando eu peço, confesso minha necessidade. Quando eu busco, declaro minha fé. Quando eu bato, mostro que não desisti. E é nesse gesto simples, mas poderoso, que o impossível começa a se mover, porque a porta não se abre para quem duvida, mas para quem insiste. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Essas palavras ecoam dentro de mim sempre que a espera se alonga. Elas me lembram que Deus não ignora pedidos sinceros, Ele apenas responde no tempo em que o milagre se tornará bênção e não peso. Há momentos em que eu peço e Ele me ensina a esperar. Há momentos em que eu busco e Ele me mostra que o caminho é mais importante que o destino. E há momentos em que eu bato e percebo que a porta que não abre é, na verdade, a forma de Deus me proteger do que não é para mim. Nem toda porta fechada é um não. Às vezes, é apenas um ainda não. E nesse ainda não, Deus me molda, me fortalece, me prepara. Quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes a fé parecia um fio tão fino que quase se rompia? Mas foi nesse fio que descobri a força do invisível, aquele poder que só nasce quando tudo o que eu posso fazer é crer. Hoje eu entendo, cada pedido é uma conversa com Deus, cada busca é um passo de fé e cada batida é um lembrete de que eu ainda acredito. Eu ainda acredito no impossível, eu ainda acredito nas promessas, eu ainda acredito que quando eu peço, Deus ouve, quando eu busco, Deus guia. E quando eu bato, Deus abre, porque Ele é fiel, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando o silêncio é a única resposta que tenho. E é aí que a fé verdadeira nasce, não quando tudo acontece, mas quando ainda nada aconteceu. E mesmo assim eu continuo. Quantas vezes eu pedi e o céu pareceu mudo? Quantas vezes eu busquei e só encontrei silêncio? Quantas vezes eu bati e a porta simplesmente não abriu? É fácil acreditar quando a resposta vem rápido, mas a verdadeira fé é testada no intervalo entre o pedido e a resposta. É ali, no espaço do ainda não, que Deus mede a profundidade da minha confiança. Às vezes, Ele permite o silêncio para ensinar que fé não é emoção, é decisão. E quando eu escolho permanecer, mesmo sem ver, é nesse instante que o milagre começa a germinar. Porque enquanto eu espero, Deus trabalha. Enquanto eu choro, Deus recolhe. Enquanto eu questiono, Deus prepara. E quando tudo parece parado, é o céu que está se movendo, silenciosamente, mas com perfeição. Isaías 55:8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essas palavras me lembram de que eu não preciso entender tudo para continuar confiando. O que hoje parece atraso, amanhã será testemunho.
O que hoje parece confusão, amanhã fará sentido. Porque o Deus que ouve o meu pedido não esquece do que prometeu. Ele apenas escreve com capítulos que eu ainda não li. Eu já aprendi. Há portas que não se abrem porque o tempo não é o certo. Há portas que se fecham porque o que está atrás delas não é bênção. E há portas que se mantêm trancadas até que o meu coração esteja pronto para o que está do outro lado. Sim, o preparo também é uma resposta. A demora também é amor. Deus não me nega o que peço. Ele me ensina a receber. E muitas vezes, antes de abrir uma porta no mundo exterior, Ele abre uma dentro de mim. Porque não adianta entrar em uma nova estação com o coração antigo. E é nesse processo que eu entendo. A busca é mais transformadora que o encontro. A jornada me molda mais do que o destino. Quando eu busco a Deus, o foco deixa de ser o que eu quero e passa a ser quem eu estou me tornando. Eu descubro que a verdadeira recompensa não é o que recebo, mas quem eu me torno enquanto espero. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Essa promessa é combustível para a minha alma, porque esperar em Deus não é ficar parado, é caminhar com fé, mesmo sem mapa, é acreditar que o céu está me guiando, mesmo quando a estrada parece vazia. E de repente, quando menos espero, percebo que algo mudou, não lá fora, mas dentro de mim. O desespero virou confiança, o medo virou entrega e o silêncio virou direção. Porque Deus fala em sussurros, e só quem aprende a ouvir com o coração entende o que o mundo não percebe. Quando eu peço, o céu escuta. Quando eu busco, o céu se move. E quando eu bato, o céu abre a porta. Não apenas diante de mim, mas dentro de mim. Talvez eu não veja de imediato, talvez eu não compreenda agora, mas cada vez que insisto em pedir, em buscar e em bater, algo invisível acontece. Uma força me envolve, uma paz me cobre e uma certeza me guia. Deus está agindo. Eu bati. Por dias, por meses, por anos, e muitas vezes o som da minha batida parecia se perder no vazio. Mas um dia, no tempo exato de Deus, a porta se abriu. E naquele instante eu entendi o que o céu vinha fazendo todo esse tempo. Enquanto eu pedia, Ele me ensinava a confiar. Enquanto eu buscava, Ele me ensinava a discernir. Enquanto eu batia, Ele me preparava para entrar. O que parecia silêncio era o som da preparação divina. O que parecia demora era o tempo da maturidade espiritual. E o que parecia ausência era o cuidado de um pai que só entrega quando sabe que o filho está pronto. Quando a porta se abriu, eu não entrei como o mesmo que começou a pedir. Algo dentro de mim havia mudado. Eu já não pedia por desespero, eu pedia por fé. Já não buscava por medo, eu buscava por propósito. Já não batia para fugir da dor, eu batia porque sabia que Deus estava do outro lado. Foi nesse instante que entendi: Deus nunca atrasa, Ele orquestra. Cada detalhe, cada pausa, cada espera, tudo faz parte do compasso perfeito do seu tempo. E então percebi algo ainda mais profundo. A porta que Ele abriu não era apenas um caminho novo, era uma versão nova de mim, uma versão curada, amadurecida, mais confiante, mais leve, mais cheia de fé. O milagre não foi a resposta que veio. O milagre foi o coração que permaneceu crendo mesmo quando não via resposta alguma. Porque o maior milagre não é o que Deus faz por mim, é o que Ele faz em mim. E é por isso que quando a porta se abre, o coração transborda, não apenas de alegria, mas de gratidão. Gratidão por cada espera, por cada lágrima que me ensinou a confiar, por cada não que me livrou de um caminho errado, por cada silêncio que me fez escutar a voz de Deus dentro de mim. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Essas palavras ecoam como uma canção dentro de mim. Elas me lembram que fé não é sobre controlar o resultado, mas sobre descansar em quem conduz tudo. Hoje, eu olho para trás e vejo que cada oração que parecia sem resposta era, na verdade, um passo em direção ao que eu precisava viver. Deus não esqueceu de mim. Ele só estava me alinhando com o tempo da promessa. E quando a promessa se cumpre, o coração entende. A espera não foi perda, foi preparação. O silêncio não foi castigo, foi cuidado. E a dor não foi o fim, foi o caminho para o recomeço. Eu pedi e recebi, eu busquei e encontrei, eu bati e a porta se abriu. E agora eu sei, toda vez que uma porta se abre no tempo de Deus, ela não se abre apenas para mim, ela se abre através de mim. Porque o que Deus faz em minha vida é também uma mensagem viva para alcançar outras vidas. A minha história se torna testemunho. O meu processo se torna direção. E a minha fé se torna luz para quem ainda está esperando do lado de fora da porta. Agora eu entendo. Tudo aquilo que parecia demora, Deus estava usando para me ensinar a esperar. Tudo aquilo que parecia silêncio, Deus estava usando para me ensinar a ouvir. Tudo aquilo que parecia o fim, Deus estava usando para me mostrar que Ele sempre tem um novo começo. Hoje, eu não tenho mais medo das portas fechadas, porque sei que, se uma porta não se abriu, é porque há outra, muito maior, preparada para mim. E o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Eu aprendi que pedir é confiar. Buscar é se mover pela fé, e bater é declarar ao universo espiritual que eu não desisto do que Deus plantou no meu coração. Sim, eu continuo pedindo, continuo buscando, continuo batendo, porque agora eu sei, cada oração é uma semente, e nenhuma semente plantada em fé deixa de florescer, mesmo que demore. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Essa promessa vive em mim. Ela me lembra todos os dias que não estou sozinho. Deus está comigo, nos dias de espera, nos dias de silêncio, nos dias em que a fé parece pequena, Ele está lá. E quando eu coloco tudo nas mãos dele, algo muda dentro de mim. A ansiedade dá lugar à calma, a dúvida dá lugar à certeza, e o medo simplesmente vai embora. Porque eu percebo que o tempo de Deus é o tempo perfeito. Nem antes nem depois. Sempre no momento exato em que o coração está pronto. E é nesse momento que eu respiro fundo e oro. Senhor, obrigado por ouvir cada pedido, mesmo aqueles que eu não soube colocar em palavras. Obrigado pelos dias em que te procurei e não te encontrei, mas o teu amor me encontrou. Obrigado pelas portas que não se abriram, porque hoje eu entendo que eram livramentos disfarçados. Ensina-me a continuar pedindo com fé, buscando com coragem e batendo com esperança. Dá-me um coração que confia mesmo quando não entende e olhos que enxergam tua mão mesmo no invisível. Renova em mim a paciência de quem espera com um propósito, a força de quem caminha mesmo cansado e a paz de quem sabe que tu nunca deixas de agir. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha, porque o teu plano é maior, o teu tempo é perfeito e o teu amor é eterno. Em nome de Jesus, amém. Enquanto essa oração chega ao fim, uma certeza permanece. A fé não é sobre ter tudo agora, é sobre acreditar que no tempo certo o que é teu te encontrará. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Porque o mesmo Deus que abriu portas no passado está prestes a abrir uma diante de você. Não desista agora, o seu amém está mais perto do que você imagina. Se essa mensagem falou com o seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa oração com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda abre portas.
Você nunca sabe quem pode ser tocado por uma palavra de fé. E talvez, através de você, uma nova porta comece a se abrir na vida de alguém hoje.